Não faz muito sentido ler a primeira frase de uma coletânea de contos. Um conto não tem nada a ver com outra, a primeira frase do primeiro conto não vai ter nada a ver com o resto do livro. Então vamos aí. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Presépio e Outros Contos de Natal com organização do Luiz Rufato. No ano passado eu li um conto de Natal do Dickens, nessa época de dezembro, e eu fiquei mais uma vez com vontade de repetir essa tradição e quem sabe criar uma de sempre ler um livro com temática natalina nessa época do ano. Eu sei, esse vídeo está saindo em março, eu preciso dar um jeito nessa situação porque eu gosto de seguir a ordem de trazer a resenha em vídeo pra cá, então eu costumo trazer os vídeos na ordem das leituras que eu faço, só que às vezes acontece isso, eu li esse livro em dezembro, ele tá aparecendo aqui em março, ou eu teria lido ele em outubro e também não seria muito natalino pra trazer ele em dezembro, ou eu li em dezembro e trago em março. Talvez eu precise parar de ser tão metódica e ler e trazer resenha dos livros de Natal que eu leio em dezembro, pra ver se eles fazem sentido, se vocês querem ler ele naquela época também. Enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, Presépio e Outros Contos de Natal, como eu falei, tem a organização do Luiz Rufato, mas traz contos de 17 autores brasileiros, incluindo clássicos e contemporâneos. Como eu falei, no ano passado, em 2019, eu finalizei o ano lendo um conto de Natal do Dickens, eu adorei, e eu queria trazer essa experiência para outros anos, porque eu adoro Natal, eu adoro entrar no clima do Natal, mas acho que esse livro acabou sendo uma leitura de Natal tão esquisita quanto foi o ano de 2020. Na verdade, faltou alinhar as expectativas aí. Eu peguei esse livro na folia, porque eu queria muito 17 contos de Natal de autores brasileiros, mas eu não parei pra pensar, ou até mesmo saber exatamente o que ele era, porque aqui, sim, todos os contos se passam ali em torno do Natal, mas a maioria deles não tem o Natal como foco. Os autores aqui, eles trabalham muitas questões até muito mais profundas e cheias de camadas, realmente são contos que merecem ser analisados, degustados. Eles não são nada óbvios, mas eles não trazem essa magia do Natal ou mesmo situações problemáticas no Natal que eu poderia esperar nesse livro. Sejam elas situações felizes ou tensas, eu esperava muito uma coisa bem natalina. E não é o que acontece aqui. É claro que para estar nesse livro, os contos têm que ter alguma coisa a ver com o Natal. Mas, em geral, eles se passam nessa data ou tem alguma coisa a ver, mas o Natal não é o centro da discussão. E isso, quando eu comecei a leitura, acabou me frustrando um pouco. Mas, repito, o problema foi meu. Eu continuo achando que, com as expectativas alinhadas, ele continua sendo um livro interessante para ler nessa época do ano, pelo menos para refletir sobre o assunto. O primeiro conto desse livro, inclusive, ele já dá um baque do que aconteceria com os contos de adiante, porque é o Missa do Galo, do Machado de Assis. É um conto, um dos mais famosos do autor, e eu nunca tinha lido. E de fato, né, ele se chama Missa do Galo, ele se passa na noite de Natal, só que é só isso mesmo, assim. Ele é um conto sobre um jovem que tá ali, foi passar uma temporada no Rio de Janeiro, na casa do viúvo de uma prima dele, e ele tá ali no seu segundo casamento, só que ele trai a esposa abertamente, ele não está em casa nessa noite de Natal, e o nosso personagem está ali então esperando a hora de ir assistir a Missa do Galo. E aí ele tá sentado ali na sala e ele acaba tendo uma conversa com a Conceição, que é a esposa desse cara que trai a esposa. E ele tem 17 anos, ele tá naquele furor da juventude, ele se encanta platonicamente por essa mulher, mas ele sabe que ele não vai fazer nada, ele sabe que ele é só um adolescente, que ela não vai querer nada com ele, mas ele tem aquela conversa ali com ela na noite de Natal, enquanto ele espera a hora da Missa do Galo. E é isso, assim, é um conto que explora muito mais o interior do personagem, o desejo, questões que são caras pro Machado, como a própria questão da traição, né, seja de um lado, seja do outro. Ele sempre aborda isso nas suas histórias, seja, né, eu digo, de quem não vai de fato culminar essa relação, ou de quem vai. Nesse caso a gente tem ali duas histórias que correm em paralelo. Tem o cara que trai, tem a esposa que não trai, mas fica ali dando uma brechinha para aquele jovem encantado, porque ela quer se sentir desejada, ele tá experimentando esse desejo, essa adrenalina. Então é isso, a gente tem dois personagens sentados numa sala esperando a Missa do Galo. Deu pra entender o que eu falei sobre camadas muito mais profundas e discussões que vão muito além de uma noite de Natal em si, né? E falando em contos célebres, a gente tem aqui o Natal na Barca, da Lígia Fagundes Telles, que também é um conto bastante importante e conhecido na literatura brasileira, que eu também nunca tinha lido. Aqui então a gente tem algumas pessoas que estão cruzando a barca Rio-Niterói ali, se eu não me engano, é uma barca, não me lembro já qual, no momento, na noite de Natal, e a gente tem um personagem que vê
uma mãe carregando um bebezinho. E essa mãe tá contando que ela já perdeu outros filhos e que ela tá levando aquele bebê doente pra visitar um hospital na noite de Natal. Só que quem tá narrando a história pra gente diz que tá ali conversando com essa mulher e percebe que o bebê está morto no colo dela. E começa a ficar desesperado pelo momento em que ela vai descobrir que mais um filho dela morreu. E a gente acompanha essa angústia do narrador conversando com essa mulher e sabendo que a criança tá morta. E eu não vou contar como termina. Será que eu conto como termina? Não vou contar como termina, mas eu acho que é um conto que fala muito de fé, de esperança, e talvez isso sim tenha a ver com o Natal, mas é de uma forma muito mais metafórica, né? A gente tem outros contos aqui de escritores mais contemporâneos que falam sobre famílias passando o Natal, aquele vai e vem de gente, aquela espera de fulaninho que nunca chega, que tá atrasado, ou um parente falando mal do outro enquanto prepara a ceia, que trazem os climas mais natalinos, mas não sem trazer essas questões bastante ácidas, né, do que realmente acontece na noite de Natal, qual é o sentido da noite de Natal, se é estar junto, mas as pessoas estão brigando antes disso acontecer. A gente tem um outro conto aqui que inclusive se chama O Presépio, não é o conto que dá título ao livro, o que dá título ao livro é Presépio. A gente tem esses contos com nomes muito parecidos, mas O Presépio, do qual eu vou falar agora, é de um autor contemporâneo, que é do autor Sérgio Santana, e ele traz aqui um conto que é um dos maiores do livro e também um dos mais ácidos, porque ele contrapõe, né, o que se imagina que seja o espírito natalino com o que de fato o Natal virou, que é uma guerra do capitalismo, assim. E aqui a gente tem então um personagem narrador que trabalha nas lojas pan-americanas e ele precisa ajudar a pensar numa frase que vai ser o slogan da loja no Natal. E não só isso, né? Ele tem que fazer isso, aí ele tá ajudando a selecionar os atores que vão fazer os Papais Noéis, então toda aquela coisa que tá voltada pro capitalismo, em deixar a loja de uma maneira que a loja mostra que está retratando e passando o espírito natalino pro mundo. Enquanto isso, ele percebe ali na rua, perto da loja, uma família de mendigos que é praticamente a encarnação do presépio vivo ali na frente dele. E ele vê as pessoas pouco preocupadas com isso, pouca atenção dando pra essa família e cagando e... Enfim, o que realmente é o espírito natalino, né? Qual que é a história do Natal? Porque que o que é realmente importante não está sendo visto. E já que eu falei do conto O Presépio, por que não falar também do conto Presépio, que dá sim, esse sim, título ao livro, e é um conto do Carlos Drummond de Andrade, e aqui ele faz uma análise rápida do papel da mulher na sociedade. Então a gente tem uma personagem, a das Dores, que está muito focada nas todas as tarefas que ela tem ali na noite de Natal, então ela não sabe se ela vai na missa ou se ela fica em casa pra construir, deixar o presépio ali perfeitinho pra hora da ceia, e no meio disso, né, ele se embreando em meio desses pensamentos das Dores e todos esses afazeres que ela tem na noite de Natal, ele coloca, né, que a mulher ela não tem tempo pra parar e pensar na vida ou parar e sonhar, porque isso seria perigoso demais. Então uma mulher, ela tem que estar sempre cheia de pequenos afazeres que às vezes são mais ou menos importantes, mas que nunca vão preenchê-la, para que ela não tenha tempo de se preencher de vida e de dar trabalho para a sociedade e para os homens, né? Então sempre vai ser um conto que vai bater, né? Não tem como a gente ignorar, porque isso acontece todos os dias embaixo do nosso nariz na sociedade, às vezes mais, às vezes menos, em umas culturas mais, outras menos, mas é um fato que acontece. E enfim, né, acho que deu pra entender um pouco da vibe do livro por esses contos que eu selecionei pra comentar aqui. Como toda coletânea de contos, principalmente de autores diferentes, ele é cheio de altos e baixos, esse livro. Tem contos que eu gosto mais, contos que eu gosto menos, contos com os quais eu me relacionei mais enquanto lia, outros que eu não me relacionei tanto enquanto lia, mas acabaram gritando pra mim depois, outros que talvez eu gostei enquanto lia, mas que depois de 2 meses da leitura eu já nem faço a menor ideia do que se tratam. E é isso, vamos ver o que eu encontro pra ler em dezembro desse ano. Eu espero que seja um livro um pouco mais natalino e menos pesadamente reflexivo que esse. E então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!